objetos de feitiçaria, homenagem a vítimas de assassinato, apenas suposições sobre a curiosa história de 17 caixões em miniatura descobertos na Escócia há quase 200 anos. Olá, amigos imaginários, tudo bem com vocês? Marcos aqui. Bom, antes de iniciar a história de hoje, deixa eu trocar uma ideia rapidão com vocês. Eu estava pesquisando aí pela internet assuntos aqui para o canal e acabei encontrando alguns artigos bem interessantes sobre casos misteriosos, inexplicáveis. Aí eu pensei, por que não transformar esse tema em uma série aqui no canal, né? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários para mim. Outra coisa importantíssima para canais que exploram esse tipo de tema obscuro é o like e as inscrições para ajudar o YouTube a recomendar o vídeo. Então dá aquela moral para nós aí clicando no gostei e ativando as notificações, pode ser? Bom, vamos aos fatos. Em meados de 1836, um grupo de crianças percorria o assento místico de Arthur, algumas colinas nos arredores de Edimburgo, na Escócia. Inclusive aqui pode estar uma pista oculta pouco levada em conta nas pesquisas sobre os objetos, pois essas colinas estão relacionadas com a lenda do rei Arthur, o que pode ter dado ensejo em algum lugar sobre a mística envolvendo essa história, ou pode ser só viagem da minha cabeça mesmo. O grupo de garotos estava em busca de coelhos, quando em uma área isolada eles encontraram uma pequena caverna escondida atrás de 3 placas de ardósia. Dentro, uma descoberta um tanto quanto assustadora para todas as idades, mas imagine você para as crianças. 17 pequenos caixões perfeitamente organizados em 2 fileiras de 8, com o 17º no topo, como se fosse começar uma outra fileira. Não há, ou pelo menos eu não encontrei nada dizendo o que fizeram de imediato com os objetos. Porém, hoje, apenas 8 estão preservados em exibição no Museu Nacional da Escócia. Dá até para imaginar, né, o que essa molecada deve ter feito com os objetos. Jogado fora, montanha abaixo, queimado, sei lá, impossível afirmar. Pode ter sumido pela ação de algum adulto também que estava com eles lá, inclusive. Fato é que quase 2 séculos depois, os pesquisadores ainda não conseguem desvendar nada realmente sólido sobre os criadores dos caixões e o objetivo de sua criação, muito menos sobre o sumiço de alguns deles, né? O que temos são suposições. A mais palpável, por assim dizer, é a que eu vou contar já já, e que envolve 2 serial killers. Alguns dizem que é bruxaria, outros afirmam que são parte de um enterro simbólico. Das teorias mais intrigantes é que os caixões foram feitos em uma tentativa gentil de acalmar as almas errantes de 17 pessoas que foram assassinadas. Uma publicação no jornal escocês The Scotsman, primeiro a escrever sobre o assunto, corrobora a tese de que 9 caixões teriam desaparecido em função das próprias crianças mesmo. O artigo diz também que cada um dos mini caixões continha uma figura humana em miniatura, esculpida perfeitamente em madeira e cuidadosamente vestida com roupas de algodão. Enfim, estavam lá os homenzinhos preparados para um ritual fúnebre normal. O texto relata ainda que o conjunto de miniaturas de cerca de 4 polegadas cada era muito bem feito, fato esse que despertou a curiosidade de pesquisadores. Recentemente, em 2017, o Departamento de Arqueologia e História da Escócia descreveu que os caixões e os bonecos teriam sido feitos por pessoas diferentes e em épocas distintas. Além disso, os materiais e ferramentas utilizados, madeira, enfeites de ferro, pregos e uma faca afiada, indicam que os caixões poderiam ter sido fabricados por um sapateiro. Já os bonecos seriam soldados de brinquedo, pois tinham porte vertical, pés chatos e braços oscilantes, além de estarem com os olhos abertos, indicação de que quem os fez não os projetou inicialmente como cadáveres, né? Apesar de haver controvérsia sobre datas, muito embora elas sejam próximas, um exame no algodão das peças que vestiam os bonecos também foi feito e atestou que o material data do início dos anos de 1930, o que significa que eles não poderiam ter sido enterrados muito tempo antes da descoberta.
Mas, apesar dessas pesquisas, ainda não se tem certeza da origem e do propósito das efígies. Para se aproximar dos motivos pelos quais os caixões foram feitos, segundo o Museu da Escócia, é necessária uma análise do que acontecia à época. Bom, eu vou fazer então um resumo, bem resumo do resumo mesmo, dos acontecimentos relevantes da época para contextualizar uma possível explicação para o surgimento dos caixões, beleza? E aqui entra o lance dos serial killers que eu falei. Saca só. Entre os anos de 1820 e 1830, a cidade de Edimburgo era um centro em desenvolvimento médico. A cada ano recebia mais e mais alunos de medicina. Isso acabou implicando numa demanda grande de corpos para os alunos estudarem. Naquela época, eles dissecavam os corpos para entender a anatomia humana e desenvolver as pesquisas de cura. Assim, as práticas infames de roubo de corpos e sepulturas entraram em voga. Os crimes escandalizaram o povo escocês, que acreditava na ressurreição do juízo final. Para isso, a pessoa deveria ter seu corpo intacto. Em suma, muitas medidas foram tomadas para impedir os ladrões de levarem os cadáveres, como caixões de ferro e vigílias a noite toda. É importante ter isso em mente porque a falta de proteção das tumbas também pode ter contribuído para o motivo de alguém criar os minúsculos corpos substitutos. Nessa altura, surgem alguns dos maiores ladrões de corpos de Edimburgo, o William Burke e William Hare, e o Dr. Robert Knox. Só para você ter uma ideia, a primeira mórbida transação dos três ocorreu quando um inquilino idoso na pensão de Hare morreu, antes de pagar uma dívida a ele. Para recuperar suas perdas, Burke e Hare venderam o corpo do homem para a escola de anatomia de Robert. Mas, com mais ninguém na pensão preparado para morrer por vontade própria, por assim dizer, os dois trataram de apressar um pouco o processo. E assim começou uma série de assassinatos cruéis que durou 10 meses. Burke e Hare despacharam pelo menos mais 16 vítimas. Pois é. Analisando o contexto histórico, chegamos a uma possível explicação que, na verdade, é só uma teoria, pois o caso todo é misterioso até os dias de hoje. Uma suposição popular sustenta que os 17 caixões foram enterrados para as 17 vítimas. Seria um ritual local de Edimburgo de tentar colocar esses fantasmas para descansar, criando uma imagem simbólica das vítimas para as enterrar adequadamente. Enfim, hoje, os 8 caixões restantes ainda intrigam a imaginação popular, despertando muita curiosidade. Os misteriosos objetos foram doados ao Museu Nacional da Escócia em 1901. Desde então estão em exposição e continuam a atrair pesquisadores curiosos. Cabuloso, né? E você, concorda com essa teoria? Pois é, amigos e amigas, essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado do novo quadro aqui do canal, Casos Misteriosos. Não esquece de ajudar o canal deixando seu gostei e participando aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler a opinião de cada um de vocês. Comenta se eu devo ou não continuar o quadro Casos Misteriosos, beleza? Não esquece. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.